1 Reis, capítulo 6. E foi no ano 480 depois que os filhos de Israel saíram do Egito, no 4º ano do princípio do reino de Salomão sobre Israel, no mês de Zife, que é o mês segundo, que ele começou a edificar a casa do Senhor. A casa que o rei Salomão edificou ao Senhor, teve 60 covados de comprimento e 20 de largura, e 30 covados de altura. E o pórtico diante do templo da casa, de 20 covados de comprimento, segundo a largura da casa, e sua largura era de 10 covados diante da casa. E fez a casa janelas largas por de dentro, e estreitas por de fora. Edificou também junto ao muro da casa aposentos ao redor, contra as paredes da casa em derredor do templo e do compartimento interno, e fez câmaras ao redor. O aposento de abaixo era de 5 covados de largura, e o de em meio de 6 covados de largura, e o terceiro de 7 covados de largura, porque por de fora havia feito apoios à casa em derredor, para não introduzir as vigas nas paredes da casa. E a casa, quando se edificou, fabricaram-na de pedras que traziam já acabadas, de tal maneira que quando a edificavam, nem martelos nem machados se ouviram na casa, nem nenhum outro instrumento de ferro. A porta do aposento de em meio estava ao lado direito da casa, e subia-se por um caracol ao de em meio, e do aposento de em meio ao terceiro. Lavrou, pois, a casa, e acabou-a, e cobriu a casa com artesanatos de cedro. E edificou também o aposento em derredor de toda a casa, de altura de 5 covados, o qual se apoiava na casa com madeiras de cedro. E veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: Esta casa que tu edificas, se andares em meus estatutos, e fizeres meus direitos, e guardares todos os meus mandamentos andando neles, eu terei firme contigo minha palavra que falei a Davi teu pai, e habitarei em meio dos filhos de Israel, e não deixarei a meu povo Israel. Assim que Salomão preparou a casa, e acabou-a. E preparou as paredes da casa por de dentro com tábuas de cedro, revestindo-a de madeira por dentro, desde o piso da casa até as paredes do teto. Cobriu também o pavimento com madeira de faia. Também fez ao fim da casa um edifício de 20 covados de tábuas de cedro, desde o piso até o mais alto, e fabricou-se na casa um compartimento interno, que é o lugar santíssimo. E a casa, a saber, o templo de dentro, tinha 40 covados. E a casa estava coberta de cedro por de dentro, e tinha entalhaduras de frutos silvestres e de botões de flores. Todo era cedro, nenhuma pedra se via. E adornou o compartimento interno por de dentro no meio da casa, para pôr ali a arca do pacto do Senhor. E o compartimento interno estava na parte de dentro, o qual tinha 20 covados de comprimento, e outros 20 de largura, e outros 20 de altura, e revestiu de ouro puríssimo, também cobriu o altar de cedro. De sorte que revestiu Salomão de ouro puro a casa por de dentro, e fechou a entrada do compartimento interno com correntes de ouro, e revestiu-o de ouro. Cobriu, pois, de ouro toda a casa até o fim, e também revestiu de ouro todo o altar que estava diante do compartimento interno. Fez também no compartimento interno 2 querubins de madeira de oliva, cada um de altura de 10 covados. A uma asa do querubim tinha 5 covados, e a outra asa do querubim outros 5 covados, assim que havia 10 covados desde a ponta da uma asa até a ponta da outra. Também o outro querubim tinha 10 covados, porque ambos os querubins eram de um tamanho e de uma feitura. A altura do um era de 10 covados, e também o outro. E pôs estes querubins dentro da casa de dentro, os quais querubins estendiam suas asas, de modo que a asa do um tocava a parede, e a asa do outro querubim tocava a outra parede, e as outras 2 asas se tocavam a uma à outra na metade da casa. E revestiu de ouro os querubins. E esculpiu todas as paredes da casa ao redor de diversas figuras, de querubins, de palmas, e de botões de flores, por de dentro e por de fora. E cobriu de ouro o piso da casa, de dentro e de fora. E a entrada do compartimento interno fez portas de madeira de oliva, e o umbral e os postes eram de 5 esquinas. As 2 portas eram de madeira de oliva, e entalhou nelas figuras de querubins e de palmas e de botões de flores, e cobriu-as de ouro. Cobriu também de ouro os querubins e as palmas. Igualmente fez a porta do templo postes de madeira de oliva quadrados. Porém as 2 portas eram de madeira de faia, e os 2 lados da uma porta eram redondos, e os outros 2 lados da outra porta também redondos. E entalhou nelas querubins e palmas e botões de flores, e cobriu-as de ouro ajustado às entalhaduras.
E edificou o átrio interior de 3 ordens de pedras lavradas, e de uma ordem de vigas de cedro. No 4º ano, no mês de Zife, se lançaram os alicerces da casa do Senhor, e no 11º ano, no mês de Bu, que é o mês 8º, foi acabada a casa com todas seus partes, e com todo o necessário. Edificou-a, pois, em 7 anos.